Olá pessoal, tudo bem? Bom, continuando a aula de hoje, né? Nós vamos entrando agora na parte teórica da nossa aula e continuando os métodos de contagem, né? Na última aula e nos exercícios que nós corrigimos agora há pouco, nós vimos princípio fundamental da contagem, permutações simples e com elementos repetidos, e agora a gente vai entrando nos arranjos simples e combinações simples, tá? Vou fazer uma breve introdução aqui antes da gente falar das contas, né? E só para dar um spoiler para vocês do que vem a ser arranjo e combinação, tá? Então a gente vai entender através de um exemplo aqui como é que funciona a coisa, tá bom? Bom, a primeira observação que eu faço é que tanto o arranjo quanto as combinações, elas são agrupamentos, né? Então você vai ter um conjunto de objetos, coisas, números, algarismos, enfim, e daquele conjunto grande você vai selecionar alguns outros objetos, ou seja, de um conjunto você vai selecionar subconjuntos daquele conjunto maior, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 10 pessoas num grupo, eu quero selecionar as 3 pessoas de um grupo, tá? Eu vou agrupar 3 pessoas desse grupo maior, tá bom? E aí tem dois tipos de situações, onde essas 3 pessoas vão ter posições nessa seleção, primeiro, segundo, terceiro, cargos, tá? Ou apenas vamos selecionar 3 pessoas. Vou selecionar 3 pessoas, acabou, não me interessa para quê, mas vou selecionar 3 pessoas, tá bom? Então, o arranjo simples, a ordem dessa seleção vai importar. Então, quando eu selecionar essas 3 pessoas do conjunto de 10, a primeira pessoa vai ter o tal cargo, a segunda, a terceira, e aí essas três seleções vão ter várias configurações, tá? Por exemplo, na formação de uma comissão de 3 pessoas, onde cada uma ocupará um cargo, presidente, vice-presidente e secretário, consideremos 3 pessoas, Ana, Bruno e Carlos. Então, serão arranjos dessa seleção. A Ana como presidente, o Bruno como vice-presidente e o Carlos como secretário, ou ao invés de colocar a Ana como presidente, a gente colocar o Bruno e a Ana como vice-presidente, continuar o secretário, o Carlos como secretário, ou então colocar o Carlos como presidente, voltar como vice-presidente o Bruno e colocar a Ana como secretária, e outras, tá? Aqui eu coloquei 3 exemplos, mas na verdade eu tenho mais 3 exemplos aí para poder completar todos os arranjos possíveis. E se eu tiver mais uma outra pessoa, sei lá, Daniel, eu quiser colocar o Daniel nesses arranjos, eu vou ter que tirar um outro, sei lá, tirar o Bruno e colocar o Daniel no lugar. E aí eu vou fazer vários arranjos, tá ok? O nosso objetivo na aula de hoje é calcular quantos agrupamentos destes existem. Então, por exemplo, eu tinha um grupo no meu raciocínio antes de 10 pessoas, e dessas 10 pessoas eu selecionei 3. Para fazer arranjos, né, ou seja, onde a ordem vai ser levada em consideração, quantos agrupamentos desse tipo eu vou ter, tá bom? Então é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Já na combinação simples, a ordem não importa. O que importa, foi o que eu escrevi aqui, é a seleção e não a ordem que ela foi feita. Então, por exemplo, foram escolhidos 3 alunos para representar uma turma no torneio de educação física. Neste modo, não discriminamos cargos ou ordem para cada um. Apenas selecionaremos os alunos para formar tal agrupamento. Reitero, e dando exemplo, escolhendo os alunos Ana, Bruno e Carlos, temos uma combinação simples. Não importa se o Bruno saiu antes da Ana ou do Carlos, por exemplo. O que importa é a escolha que foi feita e não a ordem pela qual ela foi feita. Entendeu? De novo, nosso objetivo aqui é calcular também, hoje, também a quantidade
desses agrupamentos que nós vamos ter, tá bom? Ficou um pouco perdido? Essa é a intenção, porque durante a aula a gente vai melhorando isso, tá ok? Então vamos começar pelos arranjos simples. Nos arranjos simples a gente tem a definição bonitinha. Dado um conjunto com n elementos, aqui, entre a minha mão eu tenho n elementos, entre as minhas mãos eu tenho n elementos, e sendo K um número natural, tal que o K é menor do que n, chama-se arranjo simples dos n elementos dados, agrupados K a K, a qualquer sequência de K elementos distintos formada com elementos do conjunto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, eu tenho n elementos, eu vou pegar uma quantidade menor de elementos, K, 10 para 3. Tá? Então, o arranjo de 10, 3 a 3 vai ser qualquer sequência de K elementos distintos formados com elementos do conjunto. Veja bem, sequenciado. A palavra sequência nos dá a ordem desses elementos. Então, por exemplo, Ana, Carlos e Bruno não é a mesma coisa que Bruno, Carlos e Ana. Não é a mesma coisa. São arranjos diferentes por causa dos elementos sequenciados. Tá ok? E aí, a nossa fórmula nos dá o quê? Exatamente o valor, a quantidade de agrupamentos, né? Observe que eu reitero mais uma vez que a mudança de ordem dos K elementos altera o agrupamento. Em arranjo interessa a sequência dos elementos. Estou falando isso toda hora durante a aula, durante o slide, toda hora estou falando isso. Porque arranjo faz diferença a troca de ordem dos elementos do agrupamento. Que fórmula é essa? N são os elementos que você tem dispostos. K são os elementos, é a quantidade de elementos que eu quero no meu agrupamento, tá? E essa é a fórmula. Fatorial de n, fatorial de todos os elementos que eu tenho, dividido pelo fatorial de n menos k, ou seja, fatorial da diferença entre o número de elementos do conjunto e o número de elementos do agrupamento. Piorou? Está melhorando? Agora vai melhorar, porque a gente vai fazer um exemplo. Tá? Para a eleição do corpo dirigente de uma empresa, 8 pessoas são pré-selecionadas. De quantas maneiras distintas poderão ser escolhidos o presidente, o vice-presidente e o diretor financeiro desta empresa? Bom, vamos usar as letras que eu usei. Número de elementos do conjunto completo é 8, porque é desses 8 que a gente vai tirar esses elementos aí. O K é 3, por quê? São 3 cargos a serem contemplados, tá? Bom, então o arranjo, por que arranjo? Porque eu vou selecionar 3 pessoas, mas cada um para um cargo, tá? Então, o arranjo de N, K a K, observe que aqui eu coloquei essa outra notação também, que em alguns livros didáticos e provas aparece isso, tá? Então é o N, K a K. É igual ao fatorial de N sobre o fatorial de N menos K. Bom, então eu quero calcular o arranjo de 8, 3 a 3. Ora, basta eu calcular então o fatorial de 8 sobre o fatorial de 8 menos 3. Eu já coloquei 5, né? Vocês viram que eu já dei a resposta aqui para vocês, de uma coisinha. 8 menos 3 fatorial. Vou fazer a conta aqui do lado. Vai ficar fatorial de 5 sobre o fatorial de 8 sobre o fatorial de 5. A dica que eu dei na resolução de exercícios no último vídeo foi de que abra o fatorial do numerador até o maior fatorial do denominador. E embaixo só tem um fatorial, né? Então eu vou abrir o 8 até o fatorial de 5, né? E eu tenho fatorial de 5 aqui, fatorial de 5 aqui. Cancelo esses dois. Aí eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6, que é igual a
336, ou seja, a gente vai ter 336 maneiras distintas de escolher um presidente, um vice-presidente e um diretor financeiro. Agora, de novo, né, presidente e vice-presidente. Para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do grêmio de um colégio, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? Bom, vou escolher 2 alunos entre 10, né? Mas de modo que o primeiro seja que seja um presidente e vice-presidente. Então, por exemplo, se eu escolher Ana e Carolina, a Ana pode ser presidente e assim a Carolina vai ser vice, né? E o contrário. Então, você tem Ana presidente, Carol vice, ou Carol presidente e Ana vice, tá? Então, vamos lá. O N aqui vão ser os 10 alunos da turma, candidatos, 10 candidatos, e o K serão as 2 vagas a serem contempladas. Não é a serem contempladas, né, mas a serem ocupadas, né? A nossa fórmula é o A de NKK. Observe que eu sempre vou escrever a fórmula para poder vocês lembrarem, né? N menos K fatorial. E a nossa conta vai ser 10, 2 a 2. Então vai ficar fatorial de 10 sobre o fatorial de 10 menos 2. E vai ser fatorial de 10 sobre o fatorial de 8. E aí desmembrando vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial, cancela. E aí a gente tem 90 modos distintos de fazer essa escolha. Tá ok? Vamos lá, mais um probleminha último. Mais um probleminha e último. Ok? A senha de um cartão magnético bancário usado para transações financeiras. Só um minutinho. É uma sequência de 2 letras distintas entre as 26 letras do alfabeto, ok? Seguida por uma sequência de 3 algarismos distintos. Quantas senhas podem ser criadas? Esse problema é um problema que pode muito bem ser feito com permutação simples. Aliás, todos os problemas de arranjo pode ser feito por permutação simples. Inclusive, o arranjo é um caso particular de permutação simples. Ok? Mas, nesse caso aí, eu vou utilizar o arranjo. Ok? Bom, olha só. Eu vou fazer a escolha das letras e fazer a escolha dos algarismos. Na escolha de senha, é evidente que a ordem importa. Se eu fizer uma senha com 2 letras, né? 2 letras, B e C, e usar BC não é a mesma coisa que CB. Ou seja, CB é outra, faz parte de outra senha, de outro arranjo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar arranjo aqui. E esse E aqui vai virar a continha de vezes. Tá bom? Então, eu vou fazer o arranjo das letras, que vai ficar arranjo de 26, 2 a 2, porque são 26 letras, eu vou escolher 2, vezes o dos algarismos. Quantos eu quero usar? São 10 algarismos, né? Distintos. Então, eu vou fazer 10. E quantos são os algarismos? 3 a 3. Bom, não vou usar a fórmula. Vou usar a fórmula aqui, mas eu não vou escrever não, tá? Vai ficar fatorial de 26 sobre 26 menos 2, fatorial disso, vezes fatorial de 10 sobre 10 menos 3, fatorial. Bom, nisso aqui a gente vai ter
fatorial de 26 sobre o fatorial de 24 vezes o fatorial de 10 sobre o fatorial de 7. Desenvolvendo essa conta, a gente vai encontrar o que a gente faz na permutação, que vai ser 26 vezes 25 vezes 24 fatorial sobre o 24 fatorial vezes o 10, o 9, o 8, o fatorial de 7 sobre o fatorial de 7. Quando eu corto esse 24 com esse 24, esse 7 com esse 7, eu tenho exatamente aqui, ó, as duas opções. Deixa eu trocar a caneta aqui para vocês verem. Eu tenho aqui as duas opções de letras. Primeira, 26, depois eu tiro a que eu escrevi na frente. E o 10, 9 e 8. Que eu tenho 10 algarismos na primeira casa, depois eu tiro o que eu escrevi, fica só 9, depois eu tiro e fica só 8. Tá? Acaba sendo a mesma coisa. Tá bom? Então, continuando aqui, a gente vai ter 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Isso é igual a 468.000 senhas. Ok? Então, assim, nesses dois primeiros exemplos, a gente fez bem direto, né? Aqui a gente mudou um pouco, mas observe que a gente multiplica. E a gente fez hoje um problema, né, em que a gente agrupava no último vídeo os atletas, preparadores físicos, dirigentes, se não me engano, né? Ali a gente poderia fazer também um arranjo. Fazia o arranjo de cada um deles. Arranjo não. Nesse caso o arranjo é só atrapalhar, mas é um caso também de arranjo, né? Você organizava as pessoas e depois saia multiplicando aqueles valores. Foi o que eu fiz aqui também, tá? Vamos lá, combinações simples. É a mesma coisa dos arranjos, com exceção de que a gente não precisa, a gente não conta mais de uma vez os conjuntos que têm os mesmos elementos. Ou seja, nos problemas que vão aparecer, a gente só vai escolher pessoas. Nós vamos apenas escolher. E o verbo escolher tem que estar bem enfático ali. Escolher sem se preocupar com a ordem, tá bom? Então eu não vou ler tudo isso, para não confundir a cabeça de vocês. Você já sabe, já estou falando, né, que não vai ter ordem, tá? Então essa frase aqui, ela ajuda muito. E a fórmula é essa, tá? Antes nós tínhamos só isso aqui, né? Isso aqui é o arranjo. E aí a gente divide pelo fatorial de K. Quem é K? É a quantidade de elementos no agrupamento. Porque quando eu divido pelo fatorial de K, eu tiro as repetições, tá? E aí você tem, então, eu vou até escrever aqui de novo, ó. C, a combinação de N e K, K vai ser o fatorial de N sobre o fatorial de K, vezes o fatorial de N menos K. Vamos para... Aqui a gente vai ter, acho que uns três problemas de novo. De quantos modos distintos Lucas pode escolher 4 entre as 9 camisetas de regata que possui para levar em uma viagem? Não interessa saber se ele vai usar uma camisa para chegar, ou uma camisa para sair, uma camisa... Não tem nada dizendo ordem aqui. É escolher e ponto final. Então, o N são 9 camisas, o K são as 4 escolhas que ele quer fazer. A nossa fórmula é a combinação NKK, que é dado por fatorial de N sobre o fatorial de K vezes N menos K, né? Então eu quero calcular o fatorial de 9, 4 a 4. Então vai ficar fatorial de 9 sobre o fatorial de 4 vezes o fatorial de 9 menos 4. E aí a gente vai ter o quê? Embaixo vai ficar fatorial de 4 vezes o fatorial... vou colocar em parênteses mesmo, vou apagar, de 5. Então eu vou abrir o fatorial de 9 até o 5. Então vai ficar 9 vezes 8 vezes 7
vezes 6, vezes 5, fatorial. Parei aqui. E agora eu vou abrir o 4. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes o fatorial de 5, que eu não vou abrir porque é o maior. E aí, vamos lá. Fatorial de 5 cancela o fatorial de 5. 4 vezes 2 é 8. 3 vezes 9 dividido por 3 é 3. E a gente vai ter o quê? 3 vezes 7, 21, vezes 6, 126. Então, tem 126 modos diferentes de você escolher 4 luzes entre 9. Muita coisa, né? Pois é. Próximo exemplo. Uma junta médica deverá ser formada por 4 médicos e 2 enfermeiros. De quantas maneiras ela poderá ser formada se estão disponíveis 10 médicos e 6 enfermeiros? Na verdade, gente, eu sublinhei e coloquei em negrito esse E aqui, mas é para colocar esse daqui, tá? Olha esse conectivo E aqui. Deverá ser formada, a gente precisa o quê? Escolher médicos e enfermeiros. Entendeu? Bom, então eu vou fazer a escolha de médico e de enfermeiro. E aí eu vou entrar com o princípio multiplicativo, porque primeiro eu escolho o médico, segunda decisão, eu escolho o enfermeiro. E dentro dessas escolhas eu tenho um monte de possibilidades. Essas possibilidades vão ser calculadas com as combinações. Então, na verdade, eu vou fazer a combinação de 4. De 4 não. Eu quero escolher 4 médicos. Eu quero escolher 4 médicos entre 10. Então, quero fazer a combinação de 10, 4 a 4. E vou multiplicar pela combinação da escolha de 2 enfermeiros entre 6. Então, 6, 2 a 2. Aplica a fórmula, gente. Fatorial de 10 sobre o fatorial de 4 vezes 10 menos 4 fatorial. Vezes fatorial de 6 sobre o fatorial de 2 vezes 6 menos 2 fatorial. Vamos lá. Vamos ver o que eu posso fazer aqui, ó. Fatorial de 10 sobre o fatorial de 4 vezes o fatorial de 6. Agora o fatorial de 6 sobre 2 vezes o fatorial de 4. Vou abrir o 10 até o fatorial de 6 e o 6 até o fatorial de 4. Poderia fazer isso, mas eu não vou. Olha o que eu vou fazer aqui, ó, já para facilitar a minha vida. Eu já posso cancelar esse 6 com esse 6 aqui. Tá? E aí eu vou ter que abrir o 10 até o 4. Fiz até burrice, né? Mas enfim, não tem problema não. 10 vezes 8 vezes 9. Fui na agonia ali, né? Acabei fazendo besteira. Bom, um 4 fatorial eu vou deixar aqui, que eu já corto com esse. O outro 4 eu abro. E o 2 fatorial, gente, é 2 vezes 1, que é 2, né? Vamos lá, então. 4 vezes 2 dá 8, tira esse 8. 3 vezes 2 dá 6, tira esse 6. Então, vai restar o quê? Vai restar 10 vezes 8, vezes 9, vezes 7, vezes 5, que é igual a 3.150. Gente, a perguntinha muito chatinha. Ah, se eu fizesse como você fez nos outros, ampliasse esse 10 aqui até o 6, cortava o 6, ficava com 4, e dá o mesmo resultado. Mesmo resultado, tá? Esse tem 3.150 maneiras de fazer essa escolha. Já aqui, a gente vai usar o outro conectivo. Então, vale a pena a gente lembrar uma coisa. Anota aí no caderninho de vocês. Conectivo e multiplicar. Multiplicar o quê? O que o problema mandar, né? Isso aqui, então, muita atenção aqui, ó. Muitíssima atenção nisso daqui, ok? Porque agora a gente vai ver outro conectivo daqui a pouco. Vamos lá. Esse é o último exemplo da aula de hoje.
Considere um conjunto de 10 elementos e determine o número de seus subconjuntos com 6 elementos. Então eu tenho um conjunto com 10, eu quero pegar 6 em 6. Né? De quantas maneiras eu posso fazer isso? Ora, eu preciso saber quem é o primeiro, segundo, terceiro elemento? Não, não tem ordem isso aqui. Então basta eu fazer a combinação então de 10, 6 a 6. Vai ficar fatorial de 10 sobre o fatorial de 6 vezes o fatorial de 10 menos 6. E vai ficar 10, agora vou deixar o 10 fatorial, 6 fatorial vezes o fatorial de 4. Deixa eu apagar essa linha aqui que está muito grande. Vamos lá. Parararara, foi. Aí vamos lá, vou abrir o 10 até o 6, né? Então 10 vezes 9, 8, 7, 6. 6 fatorial, porque é o maior, já corto aqui, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos lá, gente. 4 vezes 2, 8. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210 subconjuntos com 6 elementos. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Observe aí uma coisa, que inclusive eu vou alterar um pouquinho aqui rapidinho o texto para ficar mais espaço, né? Mais espaço aqui. Vamos lá, deixa eu apagar essa linha que faz sentido me notar aí. Vamos lá. Ou eu quero subconjuntos com 3 ou 4 elementos. Como que isso vai funcionar? O conectivo E eu multiplico. O conectivo OU eu somo. Então você observa que médicos e enfermeiros eu multipliquei a combinação da escolha de médico com a combinação da escolha de enfermeiros. O OU eu vou somar. Então o que eu vou fazer? Eu não vou botar na mesma expressão, porque quando eu coloco na mesma expressão fica fácil eu cancelar. E como eu não vou cancelar, eu não preciso fazer isso. Então eu vou fazer a combinação de 10, 3 a 3. E a combinação de 10, 6 a 6. 6 a 6 não, perdão. 4 a 4. Essa combinação aqui a gente vai calcular agora. Já essa combinação aqui eu vou ensinar uma outra coisinha para vocês. Tá? Muito legal. Vou até usar essa tela aqui, que é a tela do fim, para eu poder escrever para vocês. Olha só, a combinação de 10, 3 a 3 vai ficar combinação de 10 sobre fatorial de 10 sobre fatorial de 3 vezes o fatorial de 10 menos 3. Então, vamos lá. Fatorial de 10 sobre fatorial de 3 vezes o fatorial de 7. Vou abrir o fatorial de 10 até o 7. E vou abrir o fatorial de 3. Cancelo. 3. 3 dividido por 3 vai dar 3. 8 dividido por 2 dá 4. 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120. Guarda esse 120, eu vou somar com de baixo. Olha só, gente. Olha só uma coisa. Você observa que 6 mais 4 é 10, concorda? Segura isso aí. Vou contar uma história para você que a gente chama de combinações complementares. Se não me engano, o nome é esse. Mas não interessa o nome, importa o que nós vamos falar. Tá ok? Olha só uma coisa. Se eu tenho a combinação... a combinação de N... fica estranho, né, gente? Deixa eu colocar a letra. Vou colocar X. NX a X vai ser igual a combinação do mesmo N, Y a Y, vai ser igual se N for igual a X mais Y.
Como isso, gente? Preste atenção. A combinação de 10, 4 a 4 é igual à combinação de 10. Eita, gente, eu tirei isso. No que eu estava pensando para escrever isso aqui? Vamos lá. Deixa eu botar pra cá. Vai ser igual à combinação de 10, 6 a 6. Por quê? Porque o 10 é igual a 6 mais 4. Então, quando você tem a combinação dentro do mesmo conjunto completo, e você calcula, por exemplo, a combinação de 10, 4 a 4, que a gente calculou aqui, a combinação de 10, 6 a 6 é 210. A combinação de 10, 4 a 4 vai ser também 210. Então, como combinação de 10, 6 a 6 é igual a 210, então combinação de 10, 4 a 4 é igual também a 210. Tá? Então, sempre que você tiver um problema, uma conta muito grande, e você já calculou o complementar dela, tá? Você dá o mesmo resultado. De novo, vamos lá. Isso aqui é uma propriedade. Tá bom? Combinação de nx a x é igual a combinação de n y a y, se o n é igual ao x mais o y. Então, nesse caso aqui, eu não vou fazer a conta toda, até porque vai dar a mesma combinação. Se eu fizer 10 fatorial em cima, embaixo, 4 fatorial vezes 10 menos 4, vai dar 6. E aqui, ó, deu o mesmo resultado de cima, tá bom? Então, aqui a gente tem 10, 210. Resposta, 120, que é quantidade de subconjuntos com 3 elementos, mais 210, por causa do ou, né? E a gente vai ter 330. Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor aqui, exemplo. Combinação de 5, 2 a 2. Como é que vai ser? Vai ser fatorial de 5 sobre fatorial de 2 vezes 5 menos 2. Ok? Vai ficar fatorial de 5 sobre 2 vezes 3. Vai ficar 5, né, vezes 4 vezes 3 fatorial embaixo. 2 fatorial que é 2 vezes 3 fatorial. Corta, corta, aqui fica 2, aqui fica 1. Isso ficou a 10. Bom, combinação de 5, 2 a 2 é 10. Então, a combinação de 5, 3 a 3 também é 10. Por quê? 3 mais 2 é 5. Então, a combinação de 5, 2 a 2 e a combinação de 5, 3 a 3 são combinações complementares. E aí facilita a nossa vida. Não preciso calcular de novo se eu precisar. Essa combinação. Tá ok? Então, aqui tem um finzinho, né? Escondido, que eu aproveitei a tela para escrever algumas coisas. E essa é a aula de hoje. E os alunos do terceiro ano voltem para a plataforma, provavelmente vocês estão assistindo esse vídeo na plataforma, e façam os exercícios que eu deixei lá. Um beijo na testa, um forte abraço e até a próximo encontro.